iniciamos a liturgia deste domingo do tempo comum com a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Ele iniciava dizendo: irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, pelo contrário. Estar à frente das coisas de Deus, orar em nome de Deus, evangelizar em nome de Deus, é uma cruz. Não é fácil. Não é simples. As pessoas olham as coisas que você constrói, que você faz, as pessoas veem as coisas, mas elas não sabem o quanto é difícil fazer as coisas de Deus. Para meter o pau, para falar mal, para fazer as coisas, tem um monte. Para ajudar, você conta no dedo. É ou não é? Na vida da gente é assim também. Se você põe um azulejo, é porque está sobrando dinheiro. Se você troca o seu carro, ainda que seja para trabalhar, para fazer, é porque você está esbanjando. Se você não compra, é porque você é desleixado, não é? Se você faz, é porque você é ruim. Porque se você não faz, é porque você é acomodado. E é difícil agradar nessa vida. Difícil. E Paulo diz aqui, não há glória para quem evangeliza, pelo contrário, há perseguição. Há, de todos os lados, pessoas querendo te derrubar. E não é só para o padre, vale para a família, para o casamento. Quanto mais você cresce, mais incomodado as pessoas ficam. Mais as pessoas querem tomar de você, tirar de você, prejudicar você. E Paulo diz aqui, mas eu não faço isso por motivo de glória. Eu não faço isso porque eu ganho algo com isso. Não. Ele diz, antes é uma necessidade para mim e não para os outros. O casamento tem que ser uma alegria para você e não para os outros. Ser padre tem que ser uma alegria para mim e não para vocês. Pouco me importa o que vocês pensam a meu respeito, né? Eu sou padre para mim, não para vocês. Ai, padre, é verdade, eu sou para mim. Eu me alegro com o que eu faço. Eu gosto de estar no altar. Eu gosto de celebrar a missa. Se vai ter 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1000, 1 milhão, para mim pouco importa. A mesma missa que eu vou fazer com 10, eu vou fazer com 1000. Eu vou fazer com 1 milhão, eu vou fazer com 2 milhões de pessoas. Mesma missa. Porque a missa não é para vocês. É o meu encontro com Deus. É por isso que na igreja ortodoxa o padre celebra de costa, porque não é nem para ver a cara de vocês, é para ele olhar para Deus e conversar com Deus, em nome de vocês. E nós rezamos juntos, e ele diz, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não falar as coisas de Deus, porque Deus e eu já somos quase uma coisa só. É como a gota de água que cai no oceano, se torna um oceano só. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não anunciar as coisas de Deus. Porque as outras pessoas vão precisar? Não, porque é parte de mim. É parte da minha alegria. Pois se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Uma missão que Deus reservou para alguns. Aí vocês vão dizer, mas padre, então Deus vai dando a graça e vocês são sempre perfeitos. Não, óbvio que não. Temos nossas limitações, porque somos seres humanos. Às vezes a gente perde a paciência, briga com um, fica chateado ali, fica chateado lá, tem um tropeço aqui, tem um tropeço lá. Mas o que Paulo está dizendo aqui é, eu não estou anunciando o meu evangelho. Eu não estou aqui para falar das coisas que eu acho ou que eu penso. E é por isso que a palavra ortodoxia ou ortodoxa é doutrina reta. Ela não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque ela não se trata de opinião. Se trata de evangelho.
E o evangelho é de Jesus Cristo. Não foi isso que a gente leu no começo lá, quando estava antes de ler a leitura? Nós dissemos, Paulo, apóstolo, nos adverte dizendo, se alguém vos ensinar um outro evangelho, ainda que seja um anjo, isso aí vale para os muçulmanos, né? Ainda que seja um anjo, vos anuncia um outro evangelho, seja ele excomungado da igreja. E diz, eis que surgem ensinamentos diferentes em todas as partes. Hoje em dia também surgem ensinamentos diferentes de todos os lados, sobre família, sobre todas as coisas. Mas nós não pregamos o pensamento do mundo. Nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, não pregamos nem o Antigo Testamento, nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. Tudo o que não passar pelo evangelho está caducado. E tudo o que estiver falado no evangelho permanece. O Antigo Testamento dizia que devia guardar o sábado, mas Cristo ressuscitou no domingo. Nós celebramos o dia da ressurreição, nós guardamos o domingo. O Antigo Testamento dizia que a gente não podia comer porco, mas nós guardamos o Novo Testamento, porque Jesus fez nova todas as coisas. Nós seguimos o Evangelho. O Antigo Testamento dizia que a mulher adúltera deveria ser petrificada, devia ser apedrejada, petrificada não, apedrejada, tinha que morrer. O Novo Testamento diz, os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Nós cumprimos o Antigo ou o Novo Testamento? O Novo. O que o Paulo diz, se não está no Evangelho, está fora do Evangelho. Então Jesus diz, no sábado a gente pode fazer o bem ou fazer o mal. A gente tem que fazer o bem. Então, a lei caiu. A palavra então diz, com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos me fiz tudo, para certamente salvar alguns. E por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte com eles. E como a gente faz? Às vezes vocês não vê o tanto que a gente corre. O Bruno esses dias andou comigo uns instantes, às vezes o José Luiz anda comigo, e eles vê, tem dia que nem vai a segunda, vai a terça visita, quando você sai da visita, você vai para o hospital, do hospital você vai para o cemitério, volta para a visita, volta para casa, vai preparar a rádio, vai fazer coisas, vai fazer... Vocês não sabem o que é uma rotina, mas às vezes começa 6 da manhã, eu vou parar 11 da noite, e assim vai, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você sai daqui à noite, tem um que já pegou você na porta, você vai chegar em casa quase meia-noite, no domingo a mesma coisa, você sai daqui quase 1 da tarde, você vai comer às 2, aí você descansa um pouquinho, já volta às 4, 5, 6, tem missa, e volta o domingo, daqui a pouco começa a semana, e não tem férias, e não tem nada, porque não é um serviço, não é um trabalho. Se fosse, o meu patrão estava ferrado, porque se eu fosse processar ele, 40 horas semanais é fichinha, não dá muito mais. Né? Deslocamento de viagem, mas a gente faz, não porque é uma obrigação, nós fazemos porque é uma missão. E é isso que Jesus mostra no Evangelho. Ao colocar a mão sobre a sogra de Pedro, e é o único erro que tem no filme The Chosen, porque mostra que Pedro tinha uma esposa viva, né? E a mãe doente, e na Bíblia não tem essa esposa do Pedro. Provavelmente ele era viúvo, né? Nesse instante. Inclusive, um homem e uma mulher naquela idade não ter nenhum filho seria um problema, né? Provavelmente ele cuidava dessa sogra, né? E tanto que ele não tinha uma esposa, que ele chega e Pedro diz, olha, eu não tenho como te oferecer um almoço. Se ele tivesse uma esposa, ele ia falar para ela, ó, vai lá fazendo almoço, enquanto ele vai lá abençoar a minha sogra, né? É um erro do filme, mas Jesus vai até ela, estende a mão, abaixa até ela e cura. E cura e diz assim, vai lá fazer um almoço para nós. E ela vai fazer o almoço. É uma cura meio interessada, mas é uma cura. Inclusive, é a primeira cura do Evangelho de Marcos, né? E depois Pedro
vai seguir Jesus. Ele vai abandonar a casa, vai abandonar a sogra, vai abandonar o barco e segue o Senhor. E eles vão andando pela Galileia, vão andando por todos os lugares. E a palavra diz, Jesus curava os enfermos e Jesus expulsava os demônios. Eu gosto dessa frase. Ah, o senhor gosta dos demônios? Não, dos demônios eu não gosto, mas eu gosto da frase. Por quê? A gente escuta muitas pessoas criticar o exorcismo. Aonde eu vou? As pessoas falam assim, ai, mas exorcismo, ai, mas oração de quebra de maldição, ai, eu tenho medo disso. Você tem que ter medo de ficar com o diabo, não de mandar embora. Você não tem que ter medo de orar, de expulsar os demônios, porque são eles que trazem as doenças, são eles que trazem as privações, os sofrimentos. E a palavra está aqui. O Evangelho nos dá a graça, as palavras do Evangelho nos dá a força, e ela levanta os fracos e faz os fracos fortes. E aí vocês vão dizer, mas padre, ao abraçar então a palavra, ao assumir a minha fé, que talvez está fria, será, padre, que eu nunca mais vou cair? Claro que você vai, porque nós continuamos fracos, continuamos pecadores, mas já não é mais nós que vivemos, mas é o próprio Deus que age em nós. Pode ter certeza que os exorcismos, as curas, as libertações não são por causa das minhas virtudes, mas é por causa da graça de Deus. É Deus quem usa de mim. Por isso que eu digo na oração, eu, padre, fraco e pecador, proclamo a Deus dizendo, santo é o Pai Santo, santo é o Filho Santo, santo é o Espírito Santo. Mesmo nas limitações, mesmo nas suas limitações, Deus age por você. Se você colocar o nome de Deus, se você invocar o nome do Senhor, clamar a Deus, pedir o perdão dos seus pecados e clamar a Ele a sua misericórdia e orar em nome de Jesus, você também fará coisas grandiosas, coisas maravilhosas sobre a vida de todos. Amém? E eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos agora. E eu quero que você receba a minha oração. Eu quero que você agora, neste momento, receba este abraço de Deus. Nós cantamos hoje, no ato penitencial, a canção do filho pródigo. Nós dissemos ao Pai, eu pensei que eu podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. Eu fui errado, fui pecador. Quantas vezes, Senhor, o nosso pecado andou à nossa frente. As maldições, Senhor, tocaram a nossa vida. Quantas vezes, ó Pai, não fomos merecedores da Tua presença, dignos da Tua bondade. Mas nós cremos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que pela Tua misericórdia e o Teu perdão, nós somos agora lavados, purificados, abençoados. E eu peço agora, ó Pai, abraça os Teus filhos, como Pai que o Senhor é. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, as nossas transgressões, e livra-nos de todo o mal. E diga comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço o meu pecado, e peço, ó Pai, a tua misericórdia. Lava-me, ó Deus, Deus, de todos os meus pecados, das minhas transgressões. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça do Senhor, perdoe as nossas faltas.